Olá, meus amigos, tudo bem? Iniciando mais um programa meu, seu, o nosso programa Lira de Cal. E sempre com uma personalidade de um assunto palpitante para levar a pessoas. O assunto de hoje, a pauta de hoje é fantástica. Pode grudar na telinha aí que você vai gostar, certo? O nosso convidado, nosso entrevistado, ele é mestre em engenharia eletrônica, filho de professor universitário há mais de 35 anos, e palestrante em inúmeros cursos de ensino superior e centros espíritas, e também escritor de vários livros. E a pauta do nosso programa hoje é o Espiritismo e a Física Quântica. É um assunto palpitante. Mestre Wagner Ideale, tudo bem? Opa, tudo bom, graças a Deus, está tudo em ordem. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que E, agradeço a oportunidade. e vamos começar assim, ó, eu já vou começar assim. O que a física quântica tem a ver com o espiritismo, mestre Ideale? Tá legal. Vamos lá. Acontece que a física quântica, ela é um estudo apaixonante que foge muito à física tradicional. E ela tem certos conceitos que vai dar algumas explicações que nos ajuda a entender a doutrina espírita. Inclusive, eu peguei uma frase de Brian Cox no livro Universo Quântico. Veja só, ele fala assim: a teoria quântica é talvez a principal exemplo de algo infinitamente esotérico, tornando-se profundamente útil. Então, no nosso bate-papo sobre física quântica, nós vamos falar algumas coisas aqui que parece que foge à coisa física, ao normal, parece uma coisa meio, né, mirabolante, e não é. É física mesmo, baseada em equacionamentos matemáticos, mas ajuda e muito a fazer certas explicações com relação aos conceitos espíritas. O que a física quântica tem a ver com Deus? Bom, a física quântica ter a ver com Deus, na minha opinião, ela vem mostrar a grandiosidade do Criador do universo. Veja bem, é muito comum as pessoas, quando falam em Deus, falam das leis de Deus, e a primeira coisa que vem à mente das pessoas são as leis morais, as leis filosóficas, né? Os contextos religiosos. Só que, partindo do princípio de que Deus é o construtor do universo, tudo que tem no universo pertence a Deus, ou seja, as leis da física, da matemática, da química, as leis da física quântica, as leis, os conceitos religiosos, tudo provém do Criador. Então, nós temos uma visão ainda bastante antropomórfica de Deus, né? Quando você perguntar a alguém na rua o que é Deus, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, um idoso de cabelo branco, sentado num trono de ouro, com um cajado do lado. Essa é a visão, né, 100% antropomórfica do que é Deus, na verdade. Como a gente fica numa situação de limitação, quando, na verdade, se nós formos abrir a forma de pensar, vamos ver Deus de algo muito, muito, muito mais profundo, pois está no universo todo. Por isso que eu entendo que a física quântica vem mostrar a grandiosidade do arquiteto do universo. Como a física quântica, professor, ela pode chegar até o leigo e ele entender esse relacionamento física quântica e o espiritismo? Tá. O que acontece é assim, o que é física quântica? Hoje, a gente vê uma série. Um dia desse eu vi num grupo de WhatsApp uma pessoa dizer assim: eu estou vendendo uma pulseira quântica que ela tira as energias maléficas. Aí eu fiquei cá com meus botões pensando como é que pode existir uma pulseira quântica. Nos dias de hoje,
as pessoas relacionam tudo aquilo que eles não estão entendendo, que a explicação se torna complexa, levam isso para o campo do quântico. Então, tudo agora virou quântico, porque é uma palavra bonita, é a moda. Pois é, só que a física quântica, ela lida com um processo energético que está muito ligado com os conceitos espíritas. Vamos ver. A física quântica fala que matéria e energia são dois estados, né? A matéria física e a energia são dois estados diferentes. A física quântica nos coloca em certos equacionamentos que parece uma coisa meio doida. Eu vou dar um exemplo para você entender. Se você, a física quântica ela não estuda, por exemplo, o comportamento do choque de um automóvel contra uma parede. Ali está valendo as leis da física clássica, massa, né, movimento, etc, etc. Está tudo envolvendo a física clássica. No começo do século XX, quando o homem estava começando a estudar os corpos subatômicos, a estrutura atômica da matéria, prótons, nêutrons, elétrons, deparou com uma situação assim, sem explicação, ou seja, todos os equacionamentos da física clássica de Newton, aquela física que nós estamos acostumados, não funciona para os átomos. Não funciona. Então alguém falou, e agora? Vários cientistas começaram a estudar e, por exemplo, vamos falar aqui, né, de Planck, que seria o pai da física quântica, ele começou a mostrar uma forma de ver as coisas totalmente fora daquele padrão que existia naquela época. Outro exemplo, se você pega duas partículas, quando eu falo partícula, veja bem, você pega um pedaço de giz, como o seu professor vê na cabeça um giz, aí você picota o giz na metade, metade da metade, metade da metade, 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 você vai dividindo, 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 até que você chega numa quantidade de giz, que só é visível ao microscópio, que seria a menor partícula de um giz, seria uma molécula do giz. Né? E se você quebrar aquilo ali, você vai estar átomos na sua mão. Prótons, nêutrons, todo mundo já viu na televisão aquela coisa, aquele núcleo com aquela coisa girando em volta. Pois é, essa figura do átomo ela já está totalmente fora da realidade. O átomo não é assim, ele é uma outra estrutura. Mas vamos manter essa estrutura. Esse comportamento dessa partícula que está em volta do núcleo foge totalmente ao estudo da física clássica. Tanto que se tiver duas partículas se interagindo e uma delas for colocada a uma distância muito grande uma da outra, e essa partícula girava num sentido, e de algum jeito você conseguir fazer ela girar num outro sentido, a outra também vai girar. Nossa, e aí começa a ter comportamentos que as pessoas acham que são paranormais, quando não são. Ou seja, o espiritismo, os fundamentos espíritas, ele é baseado na racionalidade. Hoje, nós usamos a mediunidade. Nós não sabemos ainda, por exemplo, o mecanismo da mediunidade na profundidade da conexão espírito-matéria, quando uma pessoa está fazendo o que nós chamamos de passe, né, transmitindo energia para o outro, a gente sabe que a energia sai do médium e vai para a pessoa que está sendo tratada, mas nós não sabemos esse mecanismo, toda a sua profundidade. Talvez a física quântica, com seus estudos profundos, possa elucidar no futuro alguns desses detalhes. Professor, sabemos que a física quântica ela entra também na medicina quântica, né? Mexendo com a psicologia, com a filosofia, a neurofisiologia. O que o senhor pode dizer para a gente a respeito disso? Bom, acontece o seguinte: física quântica ou mecânica quântica é o estudo do comportamento das partículas subatômicas. Agora, perfeito, acontece que essas partículas subatômicas tomam procedimentos, movimentos que fogem, muitas vezes, à lógica tradicional. Outro exemplo. Imagina o seguinte, você tem uma partícula girando em torno do átomo. A gente aprende, perfeito, no sistema clássico,
que se você jogar calor para aquela partícula, ela ganha energia. Então, o que ela vai fazer? Ela tenderia a se distanciar, porque ela está sendo presa ao núcleo, que o núcleo tem uma carga magnética e ela tem uma outra carga, ou elétrica, não importa. Elas têm cargas diferentes, que elas estão se atraindo. Quando essa aqui ganhou energia, ela vai começar a tentar se afastar. Pela física clássica, ela iria se afastando de forma linear. A física quântica descobriu que isso não existe. Descobriu que essa partícula simplesmente ela some, exatamente ela desaparece e ela vai aparecer num outro ponto. Imagine um monte de livros sendo colocado numa estante. Então o livro está aqui, nesse patamar da estante. Não dá para você ter o livro aqui, na metade e em cima. Ou ele está aqui, ou ele está em cima. Mesma coisa as partículas. Isso, pela física antiga, a partícula devia se distanciar linearmente. Ela não acontece isso. Ela dá saltos, que nós chamamos de saltos quânticos. A medicina abraçou esses conceitos em certos comportamentos que acontecem no corpo humano. A Perfeito, psicologia está abraçando isso em certos comportamentos que vão acontecer na perfeito. psique humana. Por isso que eles fazem esse relacionamento. Mas veja bem, física quântica é uma área da física. Agora, aproveitou-se de certos conceitos para injetar na medicina, na biologia, mas tudo partindo do sistema quântico da das micropartículas. Mas não é uma coisa, como eu fiz aqui, né? Pois não, que eu anotei aqui, não é uma coisa esotérica. A física não é esotérica. Tudo que eu Certo. estou falando está em equacionamento matemático. Beleza. Como a gente pode usar a física quântica a nosso favor? De que forma a gente pode fazer uso da física quântica? Tá. Se o homem não tivesse descoberto a física quântica no começo do século XX, nós não estaríamos conversando aqui. Toda a eletrônica ela é construída a partir dos conceitos quânticos. Toda a eletrônica, o teu telefone celular, a televisão, os equipamentos eletrônicos, todos, eles são criados em cima de uma coisa que nós chamamos de semicondutores. Popularmente dizendo, os transistores, né, esses componentes eletrônicos todos, eles são componentes que conseguiram ser criados pela indústria graças aos conceitos quânticos. Senão nós não teríamos hoje eletrônica. Então, começa daí. A vida física ela se torna algo mais fácil em função dessas comodidades eletrônicas que nós temos graças à física quântica. A física quântica vai nos mostrar que nós somos energia. Até que uma vez eu li uma coisa que é muito bacana, o cara falou, nós somos energia condensada. Sem a menor dúvida, né? O nosso pensamento, ele não está restrito ao interior do nosso cérebro. Quando nós pensamos, nós irradiamos. E essa irradiação, ela está dentro de comportamentos quânticos. Então, isso é muito bonito, isso é muito profundo. Ô, professor, a física quântica e a ciência, elas estão juntas para melhorar esse conhecimento do espiritismo? Na verdade, é assim, né? Na verdade, a ciência tem vários segmentos, né? Ciências físicas, ciências biológicas, né? Ciências sociais. A ciência se divide em vários segmentos. Nas ciências físicas, nós temos lá uma infinidade de áreas da engenharia, da química, da física. A física, propriamente dito, ela se divide até a época do comecinho do século XX, no que nós chamávamos de física clássica, com a chegada de Einstein, Planck, Heisenberg e outros cientistas, nós passamos a ter o que nós chamamos de física moderna, ou a física quântica. Pois é, esse contexto, né, de diferentes contextos da ciência deveria contribuir com o avanço do espiritismo, porque o espiritismo, quando foi
proposto pela espiritualidade através do trabalho maravilhoso de Allan Kardec, mas o professor Hipólito de Nizat Rivail. O espiritismo nasce como uma ciência experimental, que evolui para uma filosofia de vida, graças ao conceito de reencarnação, e tudo baseado na religião. Então, a ciência pode e deveria se unir a esses estudos espiritualistas, espíritas, para um completar o outro. Essa é a verdade. Mas são duas situações estanques, espiritismo Beleza. e ciência. Professor, nós vamos fazer agora um intervalo, mas eu vou deixar uma seguinte pergunta para o senhor explicar para os nossos telespectadores, né? Quem foi o inventor da teoria da física quântica e qual a faculdade em São Paulo que a pessoa pode procurar para estudar a física quântica? Daqui a pouco nós voltamos após o intervalo. É rapidinho. Já estamos de volta com o programa Lira em Pauta, o nosso programa Lira em Pauta. E hoje é um assunto importantíssimo, né? O espiritismo e a física quântica com o professor, mestre Wagner Deale. Professor, deixei a seguinte pergunta. Quem inventou a teoria da física quântica? E em São Paulo, qual a faculdade que a pessoa pode estudar a física quântica? Ok. O descobridor da física quântica, né? Porque a palavra correta seria o descobridor e não o inventor, porque a física quântica não foi inventada, ela foi descoberta, igual a eletricidade. Ninguém inventou a eletricidade, a eletricidade foi Perfeito. Descoberta. Então, a física quântica foi descoberta por Max Planck, né? Esse cientista, fazendo suas investigações lá no comecinho do século XX, finalzinho do século XIX, como eu tinha dito, ele detectou que todas as equações de Newton não funcionavam para o universo do microcosmo, das partículas subatômicas, né? E aí ele começou a pensar. Juntamente com ele, começou a pensar Heisenberg, que eu citei o nome dele agora há pouco, começou a pensar Bohr, Einstein. Então, é um grupo de cientistas que, lá no começo do século, começaram a se preocupar. Falar, pera um pouquinho, quer ver um exemplo? Eu vou dar um outro exemplo que isso aí que marcou Planck. Você coloca um anteparo aqui, né? Ali a parede, aqui um anteparo, com duas ranhuras aqui. Duas ranhuras. Legal. Aí você põe vamos dizer assim, um canhão aqui que fica mandando bolinhas. Óbvio. Você manda uma bolinha, ela pode passar por uma ranhura e bater na parede. Você manda outra bolinha, ela passa por essa mesma ranhura. Se você deslocar o canhão um pouquinho para cá, ele passa por essa ranhura. Mas ou vai passar por uma ranhura, ou vai passar pela outra ranhura. Fizeram essa experiência, só que ao invés de bolinhas, mandaram elétrons. E mandaram elétrons numa única ranhura. O que se detectou? Que apareceu na parede o efeito das duas ranhuras. Falei, epa, mas eu só mandei em uma? E como é que a outra ranhura também recebeu o impacto dos elétrons? Foi aí que descobriu-se a mais profunda questão da física quântica.
A matéria, quando ela não é observada, ela é matéria. Quando ela é observada, ela é onda. Hã? Pois é. Então, se você fizer isso num lago, colocando dois obstáculos e jogar uma pedra aqui, formam ondas. E essa onda passa por um buraco, pelo outro, porque são ondas. Ondas vão passar por todos os buracos, depois elas vão se juntar lá na frente, aquela coisa toda. O elétron, ele também se comporta como onda quando eu quero analisar ele como onda. E ele se comporta como um pedacinho de matéria quando eu quero ele como matéria. Você vai falar, que coisa de doido, mas essa é a realidade. Tá? Pois é. E que faculdade? Qualquer faculdade que tenha o curso de bacharelado de física vai ensinar para o estudante disciplinas de física clássica, de magnetismo, de eletricidade, uma série de disciplinas, e uma delas vai ser mecânica quântica. Isso lá no último ano. Agora, existem, e a gente tem que agora colocar os pingos nos is aqui, existem cursos, né, de física quântica na internet, onde a pessoa está se propondo a ensinar física quântica, como existe também aqueles que tentam levar a física quântica por um lado místico. E nada contra levar por um lado místico, mas ela não é uma ciência mística, ela é uma ciência real. Tanto real que nós estamos conversando aqui pela internet e esse equipamento na minha frente, esse notebook que está na minha frente aqui, ele só existe graças aos conceitos de eletrônica criadas à física quântica. Diante dessa sua explicação, todos os dispositivos digitais que nós usamos hoje na atualidade, eles fazem parte, utilizam a física quântica. Porque a estrutura o correto era explicar o que é um semicondutor, o transistor, aquela pecinha pequenininha, os chips, o que tem ali dentro? Tem uma estrutura, né? Uma estrutura, um metal. Esse metal foi bombardeado com partículas para formar o que nós chamamos de canal P, canal N, formando os componentes eletrônicos que estão dentro. Para você ter uma noção, dentro de um chip, depende, claro, do chip, mas você pegar, por exemplo, o microcontrolador, né, o microprocessador que está dentro do meu notebook aqui. Esse chip, ele tem algo em torno de 100 milhões de transistores ali dentro. Vou repetir. Qualquer microprocessador de um telefone celular, de um computador, é um chip medindo 2 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados, dentro dele tem 100 milhões de transistores. Então, é uma coisa extremamente complexa. E essa complexidade que tem ali dentro, essa eletrônica que tem ali dentro, só é possível mediante o estudo que foi feito lá no começo do século XX, de entender a coligação dos átomos, como eles se ligam, como é que eles se interagem. E isso propiciou a indústria criar os componentes eletrônicos. Então, a física quântica está na mente popular como uma coisa paranormal. Ai, mas, né? Então, eu não sei explicar isso aqui, então eu falo que isso aqui é quântico. Não. Nós podemos usar a palavra quântico para, por exemplo, dizer, olha, o mundo ele é feito de matéria e ondas, de energia. Então, um outro exemplo que vai deixar todo mundo assim meio falar, puxa, mas que coisa mais louca, né? Por exemplo, a luz que está saindo aqui da lâmpada que está iluminando o meu rosto, que está iluminando você aí, essa luz, ela não é uma coisa contínua, né? Da impressão que dá quando você olha a luz através de uma fenda, né? Está tendo um quarto escuro, aí tem uma fenda que está entrando luz, parece aquele negócio assim, aquele risco branco. Pois é, a luz não é isso. A luz são pacotes de energia que nós chamamos quantas de energia, ou um quantum de energia. Então, a luz ela vem em pacotinhos, ela vem em pacotinhos. Pois é, esse pacotinho, ele anda
a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Aí, vamos supor que fosse possível eu subir em cima de um pacotinho desse, nós chamamos de fóton. Um fóton é a menor partícula da luz. Tá? A luz é composta de pacotinhos chamados fótons. Vamos supor que eu subo em cima de um fóton e você, Lira, sobe em cima do outro fóton. Os dois estão a 300 mil quilômetros por segundo. Era de se esperar que eu pudesse olhar para você e bater um papo com você. Não, isso não acontece. Como não? Não. Não, a física quântica ela não trabalha dentro da física newtoniana, ou seja, dois trens a 100 quilômetros por hora, os dois estão igualzinho, né? Os dois trens estão aqui a 100 quilômetros por hora. Mas se dois fótons estiverem andando um do lado do outro, um não enxerga o outro, porque o referencial não é um referencial newtoniano, é um referencial quântico. Ou seja, o Lira vai passar a 300 mil quilômetros por segundo aqui do meu lado e não vamos estar juntos. Isso não é nada de paranormal, isso é física pura. Tanto que, quando você pega e começa a estudar a física relativística aqui, a física quântica tem conceitos relativísticos, nós vamos lembrar eu lembro quando eu estava na faculdade, o professor fez esse cálculo. Ele falou: acabou de nascer duas crianças. Uma criança é colocada dentro de uma nave espacial e a outra está aqui na Terra. Essa nave espacial hipotética, ela sai para o espaço à velocidade da luz e fica 25 anos no espaço rodando à velocidade da luz. Então, ele fica 25 anos para ir e 25 anos para voltar. Pois bem, a criança que está aqui na Terra passou 25 anos para ir, 25 anos para voltar. A criança que está aqui na Terra agora está com 50 anos. Quando abrir a nave espacial, a criança que está dentro da nave está só com 25. Hã? Professor, é bom. Interessantíssimo, interessantíssimo. Vamos entrar agora na parte mais espiritual. A física quântica, ela prova a existência de Deus e a relação do espírito? Muito bem. A física quântica pode provar a existência de Deus? Pode, mas ela não tem essa obrigação. Ela não tem obrigação. Não tem essa, como é que eu vou usar um termo melhor, né? Ela não veio para isso, ela não veio para explicar a existência de espírito, nem tampouco a existência de Deus. Ela veio para explicar apenas e unicamente como funciona um mundo subatômico. Mas, a partir do momento que nós abrimos a nossa forma de enxergar a vida e vamos perceber que conceitos tão maravilhosos como a física quântica nos propõe, dá para que nós possamos fazer uma abertura maior e lembrar da existência de Deus. Vamos pensar aqui em dois físicos ganhadores de uma infinidade de prêmios, como o Amit Goswami, né? Nossa, nunca sei falar o nome dele. O Amit Goswami e o Fritjof Capra. São dois físicos mundialmente conhecidos, com grandes prêmios. Eles se aprofundaram tanto na física quântica, tanto, que começaram a escrever livros espiritualistas. Capra, ele tem um livro chamado O Tal da Física. O Tal lá das religiões do Extremo Oriente. O livro chama-se O Tal, com O, né? O Tal da Física. Nesse livro, ele começa a fazer um estudo dos comportamentos quânticos na nossa vida. Eu tenho alguns livros de física quântica em que os cientistas procuraram mostrar uma relação entre a física quântica e o nosso dia a dia. Por quê? Porque ela é apaixonante, ela mostra conceitos. Por exemplo, no Espiritismo, nós falamos o quê? Que o espírito está lá do outro lado do universo, é uma pessoa que eu amo muito, e se eu pensar nele agora aqui, fizer uma oração, ele, tendo a permissão, ele instantaneamente vai estar aqui. Mas espera aí, como instantaneamente? Que papo é esse? Ora, eu acabei de dizer uns minutos atrás que duas partículas
subatômicas que estão relacionadas, se eu as separar e uma está girando no sentido e aquela outra também. Se eu tiver um jeito de fazer essa partícula girar no sentido contrário, a outra, lá longe, a outra está lá na outra cidade, ela vai girar também no sentido contrário. Então, por que que no mundo da física, das ciências tradicionais, nós aceitamos uma infinidade de conceitos e não é possível nós abrirmos o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa forma de analisar e entender os conceitos espirituais? É esse o Então, fator importante. pelo que o senhor está afirmando aí, está explicando para a gente, há evidências de que a física quântica realmente ela traz para a gente a existência de espíritos, né? Com certeza. Por quê? Porque na hora que a pessoa fala, poxa, mas o espírito atravessou a parede, o espírito entrou na minha casa, depois ele saiu. Ora, a É, física quântica tem um conceito de que essa parede que está na minha frente aqui, ela é é, sólida. Sim, eu bato minha mão nela, é sólida, mas no equacionamento matemático existem buracos nesta parede e esses buracos podem ser atravessados. A gente vê o desenho do átomo, é tão engraçado, né? Você vê aquela partícula no centro que nós chamamos de núcleo, o próton e o nêutron, e o elétron girando em volta. Pois é, a distância entre o núcleo e o elétron, imaginando que o núcleo fosse no tamanho de uma bola de basquete, o elétron seria no tamanho de uma bola de gude, aquela bolinha que a gente brincava na rua, né, de Beagle. E sabe que exato. distância, se o núcleo fosse no tamanho de uma bola de basquete, o elétron mais próximo do núcleo estaria a 10, 20 quilômetros daqui. É, Nossa, e o que isso nos existe entre esse núcleo e o elétron aqui? O que tem aqui no meio? Por é, enquanto, nós não sabemos. isso, né, professor? A gente começa a analisar, começa a pensar, porque a gente sente a presença do espírito, né? Mas o espírito não tem matéria, né? Então, é justamente esta energia, né? Aí, isso mesmo, Lira. Até anotei aqui na minha colinha aqui do lado. O Espiritismo nos ensina que o universo é feito de Deus, espírito e matéria. De Como o matéria. espírito não é matéria, ele não interage diretamente com a matéria. Ele tem algumas matérias mais que licenciadas para fazer essa experimentação. E só para completar uma pergunta que você me fez lá atrás sobre o espiritismo e a ciência, o que diferencia a religião da ciência no aspecto do começo de tudo, da formação de tudo, é que a ciência ela parte do nada e do nada cria tudo. Então, se fala no Big Bang, no início do universo. Tá, mas antes do Big Bang, não era nada. Aí depois Certo. aparece, tá. A religião não. A religião parte do princípio de que existiu e sempre vai existir Deus. A diferença básica é essa. A ciência não tem como provar a existência de Deus. Nós, dentro do mundo do espiritismo, costumamos dizer assim: eu não sei te provar a existência de Deus, mas eu sinto ele dentro de mim. Então, nós temos como parte básica Deus, e de Deus nasce todo o universo. Isso é uma coisa que Perfeito. um dia vai ser explicado, que nem o Espiritismo tem. Tanto que primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E os Espíritos responderam a Kardec: causa primária de todas as coisas, do mundo físico e do mundo espiritual. Mas do que é feito Deus? Falta em vocês ainda alguns valores para entender a intimidade de Deus. Perfeito, perfeito. Mestre Wagner Dealho, olha, felizmente o tempo é muito curto. Esse programa tinha que ter uma hora e meia, para a gente realmente poder matar 50 perguntas que eu tenho aqui. Mas nós vamos voltar futuramente, falar sobre outros Deus assuntos quiser. espíritas. E Sim, eu gostaria claro. que o senhor deixasse agora a sua mensagem, né, em relação ao espiritismo e à física quântica, para encerrar o programa. E eu agradeço, assim, muita honra, agradeço a sua atenção com a gente. Bom, Lira, quem tem que agradecer aqui sou eu, uma oportunidade para desmistificar a maravilhosa física quântica. O Espiritismo, uma ciência experimental que vem nos mostrar que somos eternos, que somos matéria, mas somos, acima de tudo, espírito. E esse espírito, ele está no universo todo,
a física quântica chegou para dar ao homem uma abertura na forma de pensar e não ficar mais amarrado naquele contexto de Galileu, dos grandes mestres, né, da ciência clássica, e começar a ter uma abertura mais profunda, a física quântica vem nos possibilitar isso. Então, é importante que nós tenhamos que Deus, espírito e matéria são as três partes do universo. E tudo isso está interrelacionado, porque tudo tem como princípio original energia. E assim, eu agradeço essa oportunidade de a gente bater esse papo e estamos à disposição para uma outra oportunidade. Professor, em nome da produção do programa Líder em Pauta, eu quero agradecer imensamente ao senhor. Muito obrigado, tá bom? Só veio a enriquecer aqui o programa Líder em Pauta. Um abraço. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta. Até o próximo programa, se o Mestre do Universo assim nos permitir. E agradecer as imagens da Luciana, né? Luciana Pacheco, lá juntamente com o Márcio, o nosso diretor, o André Calió, jornalista, né? Gilberto, e também o produtor José Luiz Borges Santos. Para vocês, até o próximo. Tchau, fique com Deus.